Oi, segundo ano, tudo bem, gente? É a professora Andresa que tá falando. Tomara que vocês ainda se lembrem de mim, porque eu não esqueci de vocês. Apesar de ter demorado, assim, aparecer a minha voz nas vídeos, né? Eu ainda não apareci, mas eu vou aparecer, tá bom? Tenha fé que eu vou fazer uma maquiagem poderosa aqui pra vocês me verem bonitinha. Apesar disso, eu desejo que vocês estejam bem, saúde, que nada de mal tenha acontecido a vocês, nem à família de vocês, que todos estejam bem, que nenhum mal tenha alcançado. Quero dizer também que eu sinto falta das nossas trocas, dos nossos encontros. E tô doida pra voltar a trabalhar, tô doida pra ver vocês, pra encher o saco, pra dar bronca, pra trocar, pra entregar pra vocês o que eu sei de mais ou menos, que é gramática. E mas que a gente possa também, assim, pensar nesse momento que a gente tem sido obrigado a ficar em casa, nas coisas que a gente não deu valor, né? E que a gente tenha a oportunidade de se encontrar e fazer diferente depois, né? A gente dá continuidade agora na parte de gramática, que é essa disciplina mais fácil que tem, né? A mais legal, a mais fácil. E apesar de ser a mais legal e a mais fácil, também é a que tem mais atividade para a gente fazer. Tem uma parte na questão do verbo, eu não sei se vocês se lembram, que o verbo é a classe de palavras mais importante que a gente tem dentro do conteúdo do segundo ano, de toda a parte gramatical. Então eu tenho assim, se dentro da gramática eu tenho 10 classes de palavras na morfologia, eu tenho 3 capítulos só para o verbo, 3 ou 4. Então ele é muito extenso, muito grande, mas é o mais legal. Também não é um dos mais fáceis por causa da quantidade de detalhes. Mas ele é muito tranquilo e muito fácil. Então, essa vídeo a gente vai tratar só de vozes verbais. E além de vozes verbais ser uma coisa fácil, é um ponto grátis, porque a gente sabe que vai cair, né? Então, assim, é um ponto que a gente não pode perder, porque a gente tem certeza que o examinador vai cobrar. E vai cobrar no PAS, e vai cobrar no Enem, vai cobrar no concurso, né? Então, se a gente já sabendo disso, a gente precisa já se preparar. E vejam só como que é fácil. Na parte de vozes do verbo, que é uma essa voz do verbo indica uma relação com o sujeito. Dentro dessa relação com o sujeito, que eu preciso estabelecer, eu tenho de 3 maneiras, né? Eu tenho uma voz ativa, eu tenho uma voz passiva e uma voz reflexiva. Grosseiramente falando e recapitulando os anos anteriores, no Fundamental 2 que você aprendeu, sobre o sujeito. Sujeito é aquele que pratica ação, lembra? Sujeito é aquele que sofre ação. Então, não é que aquilo era mentira, mas aquilo era importante você gravar daquele jeito justamente porque a gente ia precisar agora na parte de vozes verbais. Então, quando eu tenho a voz ativa, eu tenho um sujeito ativo, eu tenho um sujeito que pratica uma ação. A parte de verbo se relaciona com o sujeito. Sempre para a gente descobrir quem é o sujeito da parte de oração, a gente sempre pergunta para o verbo e ele sempre nos diz quem é o sujeito. Então, se eu digo assim, a Andresa, a Andresa forrou a cama. A Andresa forrou a cama. Quem forrou a cama? Andresa. Andresa é o meu sujeito, é um sujeito ativo. Agora, quando eu digo assim, a cama foi forrada por Andresa. Aí você tem que perguntar para o verbo. Então, foi forrada é uma locução verbal. Lembra que locução verbal são 2 verbos com valor de um só. Então, quem foi forrada? A cama. Agora a cama passou a ser o meu sujeito. Entendam? Lembra então? Claro que é diferente. A cama foi forrada, de Andresa forrou a cama. Tem valor semântico diferente, mas sintaticamente a gente pergunta para o verbo e ele nos diz quem é o sujeito. Esse sujeito pode ser um sujeito ativo, que é aquele que pratica ação, ou pode ser um sujeito passivo, que é aquele que recebe a ação verbal sobre si, que é o que sofre a ação, né? E o sofrer a ação não tem a ver com verbos que causam dor, machucado, não sei o quê. Não tem a ver. E também
Não sei se o paciente do hospital tem a ver com essa relação de depender de uma ação sobre ele, né? Não tem a ver só com sofrer, mas tem a ver com o paciente precisa esperar. Esperar o quê? Alguém atender. Então a ação é sobre a ação verbal é sobre o paciente, ok? E a voz reflexiva, que ela também pode dar um pouquinho mais de trabalho por causa do ser, né? A voz reflexiva ela tem um C, e esse C pode ser mais de 5 coisas que a gente já viu e vai continuar vendo, né? Ele pode exercer várias funções. Uma dessas funções é a reflexão. E essa voz reflexiva tem a ver com a ação é praticada e sofrida pelo mesmo agente. Então, Andresa penteou-se cedo pela manhã, por exemplo. Então, ela penteou a si mesma. Andresa cortou-se com a folha de papel. Então, Andresa cortou quem? A si mesma. Então, essa ação que é praticada e é recebida e é sofrida pelo mesmo sujeito. É uma voz reflexiva que a gente chama, tá bom? Então, olha só, eu trouxe essa parte aqui para você pegar uns exemplos, pra você acompanhar junto comigo, ó. Na voz ativa, o sujeito é agente da ação, na voz passiva, ele é paciente, ou sofre ação sobre si, ó. Ontem, a janela foi consertada por nós. Por que a janela é o sujeito nesse caso? Porque se você perguntar para a locução verbal foi consertada, ela vai te mandar para a janela. A janela foi consertada. Professora, mas quem consertou? Nós consertamos. Na vida real, nós praticamos uma ação, só que essa ação verbal recaiu sobre quem? Sobre a janela. E o sujeito, ele é marcado pela concordância com o verbo. Tudo bem? Então, para a gente descobrir quem é o sujeito, a gente sempre vai perguntar para o verbo e ele sempre vai nos dizer, tá bom? Lá, na voz reflexiva, ó, a ação ela é praticada e sofrida, né? Pelo mesmo sujeito. Então, Adriano jogou-se na piscina. Adriano se jogou, ele jogou a si mesmo na piscina. Então, ele praticou e ele sofreu essa ação praticada sobre si, tá bom? Então, olha lá, 3 observações. A primeira é que só há mudança na voz verbal com verbos de ação. Eu não sei se você vai se lembrar disso do 9º ano. Para ter ação verbal, eu tenho que ter um verbo de ação. Os verbos de ação eu chamo de verbo nocional. É a mesma coisa de nocional, com O. Não é nacional, não, é nocional. Nocional é de ação. Qual que é a diferença? É porque o outro é de ligação. Então, de ação são verbos acionais. Dormir é ação, olhar é ação, bater é ação, chutar é ação. Agora, ser não é ação, ok? Então, o verbo ser é um verbo de ligação. Os demais verbos... Aí a gente tem uma lista de verbos de ligação, né? Que eu sei que você foi um dia obrigado a decorar a lista e que depois, quando chegar no 3º ano, a gente vai rasgar essa lista de decorar e a gente vai compreender o sentido de cada uma das frases. Às vezes, o mesmo verbo de ligação que você aprendeu, ele passa a ser de ação, né? Então, depende da frase. Não é o momento agora da gente se preocupar, mas eu quero que você compreenda nesse sentido, que para a gente trocar a voz de uma voz ativa para uma passiva, a gente tem que ter um verbo de ação, tá bom? Os verbos de ligação não nos permitem, tá bom? A segunda observação é a seguinte: mesmo quando você consegue trocar a voz do verbo, quem pratica a ação continuará praticando e quem sofre continuará sofrendo. Então, lembra que eu falei do exemplo da cama? Andresa forrou a cama e a cama foi forrada por Andresa na primeira. Quem forrou na primeira? Andresa. Quem forrou na segunda? Andresa também. Só que a estrutura ela é trocada, porque a concordância do verbo passa a ser com outra estrutura. E aí, como eu disse para você que a regra é o sujeito é quem concorda com o verbo, por isso que a gente dá o nome para ele. Aí a gente vai ter sujeito ativo, se ele praticar essa ação, e sujeito paciente, se ele receber a ação sobre si, tá bom? E aí, na voz passiva, a gente vai ter um sujeito paciente e a gente vai ter um agente da passiva. E esse agente da passiva, que é o agente mesmo da ação verbal. E por que ele é agente da passiva? Porque quem praticou a ação na voz ativa, praticou na voz passiva. Como a voz é passiva, ele é agente da
Aí abre um parênteses, coloca voz passiva, tá bom? E a terceira observação é que é sobre voz passiva analítica. Na voz passiva eu tenho duas formas. Uma é a voz passiva sintética, que ela é menor, ela é menorzinha, ela não tem todos os elementos para a gente fazer análise e ela tem o C, né? Ela tem o C junto. Então, por exemplo, a Andresa vende casas, né? Andresa vende casas. Então, a gente tem um sujeito ativo. Se eu quero transformar essa voz ativa em uma voz passiva, eu vou dizer: as casas são vendidas pela Andresa, ou então vendem-se casas, ok? E aí eu tenho o lance da transitividade verbal. Quando eu tenho esse C no meio de uma estrutura de voz verbal, eu tenho voz passiva sintética. Quando eu não tenho C, mas eu tenho o sujeito paciente, o agente da passiva, eu só troquei a voz utilizando todos os termos que eu tinha utilizado na ativa, eu tenho voz passiva analítica, ok? Então, eu tenho essa observação. Nessa parte de voz passiva sintética, a gente tem um bloco que é as funções do C, que a gente recapitula quando ele é índice de indeterminação do sujeito, quando ele é voz passiva sintética, quando ele é pronome reflexivo, quando ele é pronome recíproco, quando ela é conjunção integrante, quando ele é um C condicional. A gente tem várias funções, que a gente vai ver um bloco depois, separado só eles, tá bom? E aí eu tenho um exemplo aqui, ó, que foi o exemplo que eu tinha dado. A lua ainda seduzia os namorados. A lua, quem que seduzia? A lua. A lua era o meu sujeito. Ela que praticava a ação. Quando eu troco essa voz verbal ativa por uma passiva, vai ficar assim: os namorados ainda eram seduzidos pela lua. Então, a lua continuou seduzindo na voz passiva, repare. Só que agora a lua não é mais o sujeito. Por que ela não é o sujeito? Porque quem ainda eram seduzidos? É pro verbo que você precisa perguntar quem é o sujeito, ele vai te falar. Quem ainda eram seduzidos? Os namorados. E porque essa ação recai sobre os namorados, eu chamo esses namorados de sujeito paciente. E pela lua, eu vou chamar de agente da passiva. Tudo bem, gente? Então é bem tranquilo, bem fácil. A gente vai fazer blocos de questões e vai dar tudo certo. Tá bom? Vou mandar a descrição das atividades do livro, tá bom? Pra gente fazer. Tem algumas atividades de vozes verbais do livro, a gente vai começar por ele. Tá bom? Um abraço, um beijo.